Olá pessoal, meu nome é Helena Garcia, faço parte do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Arcos, Minas Gerais. Estamos aqui para refletirmos sobre o tema Justiça das Aflições, que possamos com muita alegria compartilhar este momento com todos os ouvintes, para que cada reflexão possa acrescentar um pouquinho no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, nos auxiliando através da compreensão, do entendimento, a vencer as nossas provações. Nós vamos iniciar com essa passagem de Mateus, Lucas, que está nas bem-aventuranças. Sabemos que, como diz Gandhi, se todas as escrituras fossem destruídas, mas se mantivessem as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Portanto, a grandiosidade dessa passagem de Jesus, que é o Sermão do Monte, onde ele traz para nós as bem-aventuranças. E neste momento que a gente vai refletir sobre a justiça das aflições, nós temos essa passagem em Lucas, no versículo 5, 6 e 10, onde ele nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, quando nós deparamos com essa passagem, nós, no primeiro momento, colocamos uma aversão ao sofrimento. Mas durante a explanação desse momento de hoje, nós vamos perceber que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Então, quando Jesus traz para nós essa explicação desse consolo, dessa justiça, a gente já tem que perceber uma grandiosidade maior em cima da colocação. Ou seja, o momento que eu estou passando por uma dor, ele é um momento de aprendizado, ele não precisa ser um momento totalmente de sofrimento, mas um momento de esclarecimento, de sinal, de impulso para a minha evolução espiritual. E assim, ele nos coloca que todos que estiverem nessas aflições, nesse choro, nessa angústia, fiquem tranquilos, porque serão consolados, né? Então, isso já nos demonstra uma posição para nós de fé, de compreensão de tudo que temos que passar aqui. Ele disse também em outro momento que aqui na Terra nós teremos tribulações, ou seja, nós não estamos aqui num parque de férias, nós estamos aqui para aprender algo, e muitas vezes o aprendizado ele tem um preço, ele tem uma dificuldade, ele tem um degrau que temos que esforçar e conseguir alcançar. A justiça, ela vai estar aliada àquilo que nós merecemos, né? Aquilo que nós plantamos, aquilo que nos foi concedido e aquilo que nós soubemos trabalhar para colher bons frutos depois. Ele continua falando, inclusive, com relação à perseguição por amor à justiça. Então, nós precisamos estar pautados em todos os atos que nós fizermos, em toda atitude, em toda palavra, em todo silêncio, em toda omissão. A gente está sempre pautado num senso de justiça. Isso é bom para mim? Isso é bom para o outro, que depende de mim? Isso é bom para a natureza? É bom para o Pai que está no céu? Né? É isso que Ele espera de mim nesse momento aqui? Então, quando nós temos esse senso de justiça pautado nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós estaremos alimentando esse consolo que Jesus espera de nós. Quando
nós debatemos com esse questionamento da vida futura, essas perguntas que nós acabamos de fazer, né? Por que alguns têm muito, outros têm tão pouco? Por que uns sofrem mais, têm mais doenças, é acometido de doenças graves, incuráveis, outros não? E às vezes outros que não são acometidos por essas dificuldades são mais maldosos ainda, na zona de ignorância, fazem mal às pessoas, à própria natureza, ao meio ambiente. E aí, realmente, o que nos consola é a vida futura. Por quê? Todos aqueles que estão passando por uma dificuldade nesse momento, nós podemos entender que teve algo a reparar em existências pretéritas. Então, em encarnações anteriores, teve falhas com a sociedade, falhas com componentes domésticos, falha na profissão, e aí vem agora reparar. Então, são pedidos nossos para que venhamos com essas deficiências, com essas dificuldades, para que possamos aprender aquilo que não aprendemos lá atrás. E por outro lado, quando já estamos passando por essas dificuldades, por esse resgate, e entendemos, temos resignação e não vamos alimentar sofrimento, vamos saber sofrer, o que vai acontecer conosco é que nós vamos colher os frutos na existência posterior, ou seja, nós vamos ter mérito, nós vamos almejar aquilo que viemos fazer. Então, nós vamos passar pela dificuldade, passar pela doença, tranquilos, resgatando, como se estivéssemos pagando alguma coisa, e depois nós vamos ter créditos, né? Então, nós vamos ter uma existência posterior mais tranquila, desde que sabemos sofrer, né? Então, a fé no futuro nos consola sem. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Nós sabemos que Deus é puro, onipotente, todo bondade, justiça, amor, todo perfeição. Então, a gente admitir que tudo que acontece de mal conosco tem alguma coisa a ver com Deus, nós estamos totalmente errados, né? Deus é bom, Deus é Pai. O que acontece conosco é fruto daquilo que nós mesmos almejamos para que pudéssemos passar por isso, né? É algo que é um comprometimento, que é um débito nosso mesmo, né? Não é nenhum castigo. Nós mesmos programamos essas dificuldades, essas diferenças, essas desigualdades, para que possamos aprimorar, crescer e aprender. Deus, ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. Tipo assim, esse aqui é mais bonitinho, eu vou dar a ele mais tempo de vida, ou ele vai ser mais, não vai ter nenhum problema de saúde, vai ser mais abastado financeiramente, né? A gente sabe que isso não acontece. Nós somos irmãos, Deus é o nosso Pai, e nós somos iguais perante a Ele. Não existe nenhum privilégio, nenhuma imparcialidade. Ele é todo imparcial, né? Junto ao que Ele nos atribui. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Então, toda vez que nós estamos passando por algo, nós temos que refletir nessa máxima. A causa é justa. Tudo que estamos passando está certo. Pode não estar bom, mas está certinho. Está tudo dentro da justiça divina. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, considerando-o suficientemente maduro para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, nós tivemos Jesus que nos ensinou
pelo amor, nos trouxe várias mensagens, mas na época ele mesmo disse: vocês ainda não estão preparados para receber todas as informações. Então, esse descortinamento, principalmente com relação ao plano espiritual, aos espíritos, foi nos concedido através da voz dos espíritos, dos bons espíritos, codificado por Kardec, que nos traz o espiritismo, nos explicando hoje mais maduros, né, depois de 2000 anos, um pouco antes, que foi quando foi copiado, catalogado toda essa codificação. Então, nós já estávamos mais preparados para entender mais. Podemos agora refletir sobre a origem e causas do sofrimento humano. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Está lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 5. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa fala é de João, está no capítulo 16, 33. Então, como a gente já havia colocado lá atrás, né, nas bem-aventuranças, também tinha essa fase da aflição nos trazer um consolo. E agora João traz para nós aquela questão da tribulação, né? Ou seja, Jesus quer que nós tenhamos paz, paz em nós. Mas ele diz: olha, no mundo tereis tribulações, mas tem coragem, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ele ainda fala, tem uma fala de Jesus que ele fala assim: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nos reforça o nosso propósito de que aqui as coisas não vão ser fáceis. Vamos ter dificuldades, vamos ter desigualdades, vamos ter esforço para vencer as nossas provas, sim. Mas se nós formos perseverantes, nós vamos vencer, assim como Jesus venceu, assim como Jesus teve a vitória de conseguir deixar para nós a sua mensagem, deixar seu evangelho através dos discípulos. Então, nós podemos sentir consolados por essa mensagem. Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas não estimulava a caminhar com resignação e coragem, mas nos estimulava a caminhar com resignação e coragem. Ele nos estimulava a isso, confiantes na misericórdia do Pai, e nunca excluiu os menos favorecidos no mundo, entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Então, assim, a passagem de Jesus aqui na Terra nos deixava isso muito claro. Ele não tinha discriminação do criminoso, do mentiroso, de um traidor, de uma prostituta, de um cobrador de impostos, de alguém que tinha uma situação financeira melhor que a outra. Todo mundo era igual. E ele entendia o momento de cada um. Ele entendia que aquilo ia passar, que aquelas pessoas iriam crescer espiritualmente, né? E ele estimulava a gente a caminhar, a continuar. Tudo vai passar, vai melhorar, não vai ficar assim. E hoje nós precisamos trazer isso para dentro de nós com mais incentivo ainda, né? Tudo que estamos passando no momento, todas as angústias, aflições, com certeza vão passar, com certeza é para alavancar o nosso crescimento espiritual. Então, que possamos ter essa fé que Jesus já nos colocava, já nos direcionava, que possamos estar sempre buscando caminhar, apesar de tudo que estamos passando, né? Para a gente entender um pouquinho do sofrimento, nós vamos ver aqui um conceito. O que traz para nós o dicionário Aurélio sobre aflição? Aflição é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico ou tortura.
Então, aqui a gente já percebe que essa palavra aflição, ela já nos traz uma conotação de fundo moral, né? Não pode ter consequências físicas, mas a princípio, a aflição, ela é espiritual, ela é do sentimento, ela é do coração, né? Tá no nosso pensamento, tá nas nossas atitudes como consequência, mas no fundo, aquela aflição, ela é um sentimento moral que nós temos, de tristeza, de mágoa, de decepção, de desgosto, às vezes de uma preocupação, de uma ansiedade. Então, a aflição já tem essa conotação de sentimento. Na visão espírita, a aflição é oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então o Espiritismo aqui já nos dá uma visão mais tranquila, né? Não é só sofrer, não é só decepcionar, não é só sentir mal, mas é uma oportunidade de reajustarmos perante a lei de Deus. Em algum momento, lá atrás ou nessa mesma existência, falhamos perante a lei divina. E essa lei divina, que é uma lei natural, ela está nos nossos relacionamentos, está conosco mesmo, na nossa relação com o Criador, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o meio ambiente, com os cargos que ocupamos, com as nossas profissões. Então, toda vez que descumprirmos a lei divina, será necessário, nós teremos oportunidades de compreender, de aceitar, de reparar. É um reajuste, uma reparação. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Nós percebemos, por exemplo, que às vezes a pessoa passa pela mesma dor. Vamos dar um exemplo. Uma mãe que perde um filho. A mãe, cada um tem um comportamento diferente. Alguém pega aquela dor e transforma numa boa ação e começa a criar campanhas para que outras mães não passem pelo que ela passou. Já outras mães entram numa depressão profunda, enterram junto com o filho e se anulam o resto dessa existência e pronto. Então, cada criatura, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua compreensão, entendimento da vida futura, por exemplo, ela vai assimilar a aflição de outra forma. Esse momento que nós estamos atravessando da pandemia é um bom exemplo disso. Muitos estão realmente se recolhendo, se autoconhecendo, relacionando com os entes queridos aqui, com o nosso ambiente doméstico, auxiliando os profissionais da saúde, e outros não, já estão se revoltando, já estão reclamando, não estão cumprindo as determinações, estão expondo, colocando outras pessoas em risco. Então, nós percebemos que cada um tem comportamento diferente. E, às vezes, na própria casa, né? Cumpre direitinho, só sai na rua de máscara, chega em casa, passa o álcool gel. Outros já, não, isso não existe, esse vírus não está aqui, não vai me pegar, e pronto. E se desliga e coloca em risco todo mundo. Então, nós percebemos que essas aflições, cada indivíduo ele tem uma maneira de se comportar. Então, as causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. O que a gente tem a nos reforçar sobre essa frase? Essas causas das aflições remotas, tempos imemoriais, ou seja, pode ser que eu estou sendo acometido de uma doença grave no momento em que eu comprometi com a lei divina há 2 milhões de anos atrás. Eu feri alguém, eu suicidei, eu fiz algo que não estava de acordo com a lei divina, e agora, nesse momento, eu já tinha condições, maturidade suficiente para reajustar perante a lei, para resgatar, e aí eu vim com aquela causa daquela aflição, disposta a vencer o que tinha acontecido comigo muito anteriormente, né? Isso aqui é o que a gente...
Kardec traz para nós, na obra O Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 32, o seguinte: o bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo livre o homem, não é fatalmente impedido nem para um nem para outro. Ou seja, todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Qual irá prevalecer? Aquilo que nós alimentarmos, né? Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, me é facultativo, é voluntário, é o que eu quero. Eu quero praticar o bem ou eu quero praticar o mal. Eu vou dar alicerce para que o mal venha prevalecer sobre o bem dentro daquilo que eu faço, dentro de mim. Então, aqui a gente reflete que é algo que eu preciso escolher. E muitas vezes eu tenho dúvida, isso que eu vou fazer vai ser bom ou não? Né? Quando nós depararmos para essa pergunta, nós precisamos pensar o seguinte: o que eu vou fazer ou deixar de fazer vai machucar alguém, alguma coisa, ou vai me machucar? Se for, então não é para o bem. Então são opções que nós vamos fazer e nós precisamos de escolher entre o bem e o mal. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante sua trajetória evolutiva. Aqui o que nós já falamos, pode ser que algo que eu estou passando nesse momento não tenha a ver com essa existência, tem a ver com existências pretéritas do passado, outras encarnações que eu já tive, que eu me comprometi perante a lei de Deus e traz consequência agora, né? Então, toda aflição, todo sofrimento, toda dor que eu vier passar, ela é fruto das nossas imperfeições. Nós ainda somos seres e espíritos imperfeitos, ainda trazemos nossas mazelas, nossas maldades, nossas escolhas erradas. E essas imperfeições é que nos traz as aflições, nos traz o sofrer, nos traz a dor. Isso significa que, a partir do momento que a gente prossegue na nossa evolução espiritual, quanto mais evoluirmos espiritualmente, menos nós vamos sofrer, porque nós teremos menos coisas a reparar. O sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Então, nós podemos ter sofrimento diante dessas 4 coisas, né? Eu vou sofrer uma dor física porque eu virei o pé, por exemplo. Eu vou sentir essa dor física. Uma dor moral, quando eu tiver uma decepção, uma desilusão, quando eu não consegui aquilo que eu mesmo almejei para mim, né? Emocional, quando alguém, através de uma raiva, uma mágoa, quando alguém me machuca, né? Quando eu também me sinto culpada de algo. E psicológica, quando aquilo está no nosso psiquismo, na nossa mente, né? A gente, às vezes, sofre, pessoas chegam perto da gente e falam: estou sofrendo, eu não sei porquê, né? Às vezes é por causa da dor do mundo, nem é pela minha dor. Mas existe esse sofrimento psicológico também. Está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Então, enquanto nós ainda temos em nós esse instinto animal, nós vamos sofrer mais. Quando nós conseguirmos entender que o nosso corpo aqui, essa nossa veste é temporária, que tudo que estamos passando aqui, os relacionamentos, os propósitos, também são bens temporários. Quando nós agirmos mais pelas coisas espirituais, nós vamos evoluindo e nós vamos ter menos sofrimento. Então, o sofrimento ele está aliado ao quê? À evolução do espírito. Os espíritos mais evoluídos, eles passavam pela dor, mas não tinham sofrimento. Os espíritos menos evoluídos, eles às vezes nem têm tanta dor e passam por um sofrimento absurdo.
porque eles ainda estão muito ligados aos instintos animalescos, né? Aos instintos do sentido, aquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, aquilo que eu posso colher logo em seguida, amanhã, instinto de preservação. Então, quanto mais ligado ao nosso instinto animal, mais nós vamos sofrer. Quanto mais eu estiver ligado às coisas espirituais, às coisas do céu, às coisas da nossa alma, aquela bagagem que realmente nós vamos levar para a nossa verdadeira vida real, que é a vida do espírito, menos nós vamos sofrer, mesmo que passamos pelaquela provação. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, a qual tudo e a todos são submetidos. A lei do progresso é uma lei natural, então tudo progride aqui na Terra. Os animais progridem, a natureza progride, o planeta progride e os espíritos que estão aqui também. Então a lei do progresso, ela é uma lei de Deus e todo mundo tem que estar submetido a ela. Aí às vezes vem uma perguntinha para nós assim: ah, Helena, mas tem pessoas que parecem que não querem progredir, né? Que o mundo evoluiu e as pessoas ainda estão fazendo coisas ruins, não querem crescer, não querem aprender, não querem amar. Podem estacionar, mas em algum momento, né, vai chegar ali uma dor para ela, um impulso para que ela levante e siga e prossiga no seu caminho. Nós deparamos, por exemplo, isso tem em obras literárias, nós percebemos muito em reuniões mediúnicas, espíritos que estão aí adormecidos há 2000 anos, mas em algum momento esse espírito vai ser tocado pela bondade divina, vai ser tocado por alguém que já amou, que já relacionou, que vai buscá-lo lá onde que está, para que ele venha programar uma nova encarnação, vir reparar aquilo que foi feito e continuar. E todo indivíduo, todo espírito que é criado por Deus, vai seguir essa lei do progresso. Então, muitas vezes o que acontece conosco é que nós retardamos esse processo, mas ele, de uma forma ou de outra, ele vai vir. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio de trabalhar em favor de nossa rápida ou lenta ascensão. Então, é aquilo que, se eu estiver trabalhando tranquilo no meu progresso espiritual, eu vou estar trabalhando uma ascensão para minha perfeição mais rápido. Agora, se eu estiver estacionado, se eu ainda estiver cometendo mal, se eu não estiver aproveitando as oportunidades de mudar e melhorar, eu vou estar atrasando essa minha ascensão, né? Certo? Kardec ainda traz naquela mesma obra do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, agora no item 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se à da vida corporal, que são consequências das imperfeições do homem, as suas paixões ou o mau uso das suas faculdades e as expiações e faltas presentes e passadas. Aqui reporta de novo essa questão de que tudo que eu planejo na minha vida espiritual, eu vou ter o reflexo na minha vida corporal. E todas as coisas ruins que possa vir me acontecer, vai ser fruto das minhas escolhas e da minha imperfeição, né? E nós ainda, pela nossa imperfeição, nós ainda temos muitas paixões, nós ainda temos muito instinto animalesco, nós ainda fazemos muito mau uso das nossas faculdades, das nossas oportunidades, das nossas aptidões. E aí nós temos que expiar. O que é expiar? É expurgar, é tirar de nós aquilo que erramos, é a reparação. E essa reparação ela pode vir tanto pela existência presente quanto pelas existências passadas. Então, aquilo que nós vimos anteriormente com relação a eu ter sofrido alguma coisa agora e que eu busco nessa existência e penso assim, mas eu não tenho nada que eu fiz para que eu merecesse isso. É porque está aliada a uma existência bem pretérita, talvez, né? Ou próxima.
Mas muitas das vezes nós reparamos algo que fizemos aqui mesmo. Vamos dar um exemplo. Nessa existência eu nasci perfeita, todos os órgãos certinho, nenhuma doença. Mas durante um certo momento eu fiz uma opção para ser um fumante. E aí eu começo a fumar e acontece o quê? Eu vou deteriorar, eu vou estragar o meu pulmão. Pode ser que eu venha contrair no final dessa mesma existência um câncer pulmonar em consequência desse meu ato. E aí eu já começo o quê? A expiar, a expurgar essa minha imperfeição, essa paixão que eu tive, foi uma escolha, foi facultativo. E eu começo a expurgar para me reparar essa falta. Mas pode ser que eu vou caminhando, estou sendo fumante, no resto está tudo tranquilo, as minhas aptidões eu venho trabalhando da forma melhor possível, os meus relacionamentos, tudo perfeito. Não estou prejudicando, lesionando ninguém, estou lesionando a mim mesma. Mas, eu venho a desencarnar de acidente, nada que comprometeu o meu pulmão, né? Mas aquela mancha, aquele estrago que eu fiz no pulmão, ele está gravado no meu perispírito, né? Que é aquele órgão de ligação que vai acompanhar, vai seguir comigo de volta ao plano espiritual. Então vai estar lá aquelas manchinhas, né? Daquelas coisas erradas que eu fiz. E aí eu posso, então nessa existência eu não reparei a questão pulmonar. O que eu vou fazer? Eu vou programar uma nova existência nascendo com asma, com algum problema nos brônquios, que eu possa sentir a falta do ar e reparar aquilo que eu tive perfeito e danifiquei. Então, eu vou ter oportunidade de reparar isso depois. É na vida corporal que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. É o exemplo que eu acabei de dar, né? Então, lá na vida espiritual, nós vamos programar para vir no corpo físico reparar aquele mal que a gente tinha feito anteriormente. Toda aflição é justa? Claro que sim, nós vemos isso anteriormente, né? Toda aflição é justa. Tudo que nós passamos de dificuldades, ela tem uma causa, né? Ela tem uma consequência que esperamos que seja positiva de acordo com o entendimento de cada um, mas toda aflição é justa. Isso aí está no Livro dos Espíritos, questão 933, também trazido por Kardec. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais, né? Esses sofrimentos materiais, por exemplo, se a pessoa tem um patrimônio e ela não tem um planejamento de administração, e aí ela vem a destruir todo o seu patrimônio, é uma consequência de um sofrimento material por algo que ela fez de errado. Também no seu problema moral é do mesmo jeito? Sim, né? Aí vamos ver, olha o que os espíritos respondem para nós. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes impedem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. Então, muito mais os sofrimentos morais está ligado à nossa... São causas nossas mesmo, porque nós é que sentimos esse orgulho, essa ambição, essa ansiedade, inveja, todas essas paixões é da nossa alma, é do nosso sentimento, que eu posso mudar. Eu mesma posso mudar o meu ponto de vista. Agora, as dificuldades materiais, muitas vezes nós temos os infortúnios, né? Às vezes uma tempestade, às vezes uma crise econômica, que pode me levar a um problema material que não seja culpa minha. Mas nos sofrimentos morais é nossa culpa exclusiva, não depende do outro, né? Eu vou passar por aquilo e eu vou ter
um sentimento de resignação, né, de esperança, ou eu vou me martelar e continuar naquele sofrimento de culpa, o nosso orgulho ferido, né, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, todos os nossos vícios morais é culpa exclusivamente nossa, do nosso espírito mesmo, tá bom? De que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Fazem parte dos atributos de Deus, sua bondade e justiça. Como compreender e explicar a diferença de sorte entre os homens, ou seja, a diversidade de bênçãos e sofrimentos na humanidade? Bom, vamos à primeira. De que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Nós vimos lá atrás, né? Se deve à nossa imperfeição moral. Então, nós podemos ter aflições psíquicas, morais, físicas, psicológicas, emocionais, né? E essas aflições estão ligadas às nossas paixões, aos nossos defeitos, às nossas imperfeições, aquilo que fazemos de errado. Se fazem parte dos atributos de Deus, sua bondade e justiça, como compreender as diferenças, né? Nós vimos também a questão da necessidade de que cada espírito venha de uma forma, reencarne de um jeito para que ele tenha reparações. Então, por isso essas grandes diferenças. Então, tá dentro da justiça divina? Sim, lógico, tá dentro. O Pai é bondoso, amoroso, ele não faz nada errado. As nossas diferenças é fruto das nossas escolhas. Nós mesmos programamos para vir dessa ou daquela forma. Isso nos vale uma reflexão, então, do que estamos fazendo agora para que possamos ter uma próxima existência melhor. Então, se eu ainda estou danificando o meio ambiente, se eu ainda estou me destruindo, se eu ainda não estou aproveitando as oportunidades dos relacionamentos, das minhas aptidões profissionais, por exemplo, fazendo o mal, fraudando as pessoas, o poder público, tudo que eu venha fazer, que eu venha infringir a lei de Deus, eu vou estar programando o sofrimento para a próxima, né? Por que sofremos? Todos nós, os seres inteligentes da criação, somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Isso é, o que temos o corpo físico, o que não temos. Ou melhor ainda, os que estamos desvestidos do corpo físico, respectivamente. Então, nós temos espíritos encarnados, que é nós que ainda temos aqui, estamos aqui no plano físico, corpo, e temos os desencarnados, aqueles que já perderam o corpo físico, mas continuam vivos no plano espiritual, né? E muitas vezes junto de nós, convivendo conosco, mas já sem essa veste do corpo físico. Criados por Deus, simples e ignorante, partimos todos das mesmas condições, do mesmo ponto inicial, com idênticas oportunidades e com livre-arbítrio, sendo certo que, depois de criados, passamos a ser imortais. Então, todos nós, espíritos, fomos criados num certo momento por Deus, simples e ignorantes. Do mesmo jeito. Porém, cada um, em virtude do seu livre-arbítrio, vai caminhando de uma forma. Alguns mais acelerados, outros mais rápidos, né? Então, perante Deus somos todos iguais. E somos imortais. Ou seja, uma vez que Deus nos criou, nós jamais deixaremos de existir, né? Nós podemos demorar a nos ascender, nos tornarmos espíritos mais puros, para que possamos ter menos sofrimento. Mas nós jamais deixaremos de existir. Esse questionamento é muito interessante, por exemplo, para quem passa pelo suicídio, né? Nós já tivemos inúmeros depoimentos de pessoas que suicidaram e do lado de lá eles pensam assim, colocam assim, mas eu não quero existir, eu quero sumir, eu quero ser apagada do universo, né?
e às vezes se sentem mais vivos do que quando estão aqui, que tem que carregar esse corpinho, que tem que cuidar dele. Então, assim, uma vez que nós fomos criados, nós somos imortais, nós jamais deixaremos de existir. Por mais que às vezes entre uma existência ou outra eu queira me ficar dormindo, eu queira ficar apagado por um tempo, em algum momento no meu estado latente ali, eu vou me despertar e eu vou buscar o meu progresso, como nós já vimos, né? Então somos seres imortais. Assim passamos por existências corporais sucessivas, em que o renascimento na carne é continuação da vida, assim como a morte do corpo físico, que se decompõe e se transforma. Não impede que o espírito prossiga vivendo em outro nível de vibração, razão pelo qual não é difícil concluir que o espírito ou a alma, o verdadeiro ser, o ser pensante da criação, tem a sua individualidade preservada sempre e viverá eternamente. Praticamente a mesma coisa que disse anteriormente, mas aqui nós deixamos claro que uma vez que nós desencarnamos, que nós temos a nossa morte física, né? Essas nossas células vão se decompor, né? Vão virar pó, mas o espírito em si, que é a luz, que é imortal, vai continuar vivendo em outra dimensão, em outra vibração, né? Aqui eu queria só esclarecer um pouquinho com relação a espírito e alma. Nós viemos de uma procedência católica em que nós entendíamos que a alma era o espírito, era depois que a gente morria, né? Depois do desencarne. Então a gente virava alma penada, alguma coisa assim. Kardec quis diferenciar isso. Então, para ele separar alma e espírito, que espírito é aquela essência de luz que imortal, que vai continuar o caminho, ele colocou diferente, o contrário. Ele colocou que a alma seria o espírito aqui ainda revestido pelo corpo físico. Então, para nós, quando estamos encarnados, somos almas. Quando desencarnamos, somos só o espírito, né? Também lembrando que temos uma veste que nos acompanha, um envoltório do espírito, que vai valer para nos identificar, né? Do lado de lá, que é o perispírito, que normalmente, às vezes, quase sempre tem a mesma aparência da última encarnação. Só em alguns méritos é que as pessoas, às vezes, o espírito pode buscar uma outra encarnação, se for um mérito dele. Mas, normalmente, a gente vai ser visto do lado de lá, levando o mesmo corpo que tínhamos na última existência, para facilitar a identificação junto a todos os desencarnados que estarão conosco. E nós viveremos eternamente. Em cada existência corporal, que é indiscutivelmente transitória e breve, mesmo quando centenária, tem o espírito a ensancha de ampliar o seu conhecimento e de aperfeiçoar-se intelectualmente e moralmente, avançando sempre. Eu queria voltar só uma reflexão anteriormente, do slide anterior, que fala de inúmeras encarnações. Então, assim, nós já tivemos aqui na Terra em torno de umas 10.000, sei lá, cada espírito é de uma forma, e teremos mais, né, 10.000 encarnações para frente. Então, assim, nós já vivemos muito, já tivemos muitos amores, muitos pais, muitos filhos, muitos irmãos, muitos relacionamentos. Então, nós teremos muitas e muitas existências, são oportunidades, né, que nós vamos ter. Vem, encarna, desencarna, volta para o plano espiritual, programa, volta de novo. Então, isso, sucessivamente, nós vamos ter inúmeras existências. Aqui, está colocando para nós que essa existência corporal, quando nós viemos aqui, encarnamos, né, ganhamos esse corpo físico, ela é transitória e breve. No ponto de vista de eternidade, mesmo que eu venha aqui e dure 100 anos, ela ainda é pequenininha, ela é curtinha com relação ao que eu ainda tenho para viver
pela minha eternidade, né? Como espírito imortal que sou. Então é só para a gente refletir que tudo que nós estamos passando aqui é um flash, é um segundo na nossa eternidade, mesmo que eu venha viver 100 anos. E aí vem o objetivo da encarnação: conhecer e aperfeiçoar, tanto intelectualmente quanto moralmente, né? Para a gente avançar sempre, para a gente buscar aquele progresso. Então, qual o objetivo da encarnação? Eu me aperfeiçoar, tanto intelectualmente quanto moralmente, né? Nós percebemos, por exemplo, alguns espíritos que vêm, encarnam e fazem um desenvolvimento aprimorado muito bom no lado intelectual, mas tem uma dificuldade moralmente. Pode ser que numa próxima existência ele vai programar para não vir tão inteligente, tão esperto na informática, tão esperto na ciência, não um cientista, mas ele vai vir bondoso, talvez nem vai ter uma alfabetização, mas vai trabalhar mais o seu lado moral. O bom seria se nós trabalharmos os dois pontos, essas duas asinhas, na mesma existência. Ótimo, né? Eu vou ter minha facilidade, eu vou desenvolver minha inteligência, eu vou criar, eu vou me aprimorar intelectualmente, porém eu vou também estar trabalhando os meus sentimentos, o meu lado moral, né? Estar trabalhando o meu orgulho, a minha inveja, a minha vaidade, que são pontos morais que a gente vem tratar na existência, através dos relacionamentos, através das decepções, através das convivências, através da dor, né? Então, que possamos aprender a alavancar sempre, levando essas duas asinhas, tanto do intelecto quanto do moral. Para exemplificar, quando erra e se compromete, a criatura retorna à mesma situação para aprender e reparar. O aprendizado pode se dar na Terra, um dentre tantos mundos habitados, uma verdadeira escola, onde todos nós encontramos matriculados para aprender, muito aprender. Então, vamos encarar a nossa existência aqui na Terra, que é um planeta, né, que nós escolhemos para a nossa evolução, mas existem vários outros planetas com outros habitantes, com outras evoluções, com outras características, né, até de evolução. Então, aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, nós matriculamos aqui nessa escola para a gente aprender. A reparação de sua parte é individual e personalíssima. Vale dizer, não se transfere a ninguém. De modo que os erros, males e equívocos cometidos anteriormente hão de ser corrigidos pela própria criatura, sem qualquer possibilidade de delegação neste compromisso. Imagina, se eu erro, se eu tenho a minha falha, e aí eu peço assim, fulano, vai lá, encarna, passa por aquela dificuldade para você reparar por mim, não vai funcionar, né? Então aqui fica muito claro que a evolução, que essa reparação, ela é individual, ela é de cada um. Eu falhei, eu que tenho que passar por isso. Eu errei, eu que tenho que corrigir o meu erro, né? Tudo de forma a nos alavancar para o nosso progresso espiritual, tá? Cada criatura, então, tem a sua forma. Tem alguns que delegam missões sábias para poder alavancar, corrigir alguns males que já fez no passado e alavancar na escala evolutiva. Outros já vêm, encarnam e avançam um pouquinho e volta de novo e avança mais um pouquinho. Já demora um pouco mais, não tem esse desprendimento de ajudar mais para poder crescer, né? Mas cada um com a sua escolha, com o seu livre-arbítrio. De forma que não tem como nós delegarmos para ninguém essas nossas reparações, tá ok? Por isso, embora não pareça, tantas e tantas vezes o sofrimento é a educação que disciplina e corrige. Muitas das vezes é no sofrimento que eu busco o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo do meu dinheiro, o que eu estou fazendo do meu título, né, do meu conhecimento, né, dessa minha existência, o que eu estou fazendo dos meus relacionamentos, e é através daí que eu vou buscar me reparar e buscar me disciplinar.
Então, nós poderíamos aprender pelo amor? Com certeza. Mas muitas das vezes nós escolhemos aprender pelo sofrimento. Então, na hora que vem o sofrimento é que nós refletimos buscar Deus, buscar aquele que nos criou, buscar valorizar as pessoas que nos estendem a mão, buscar valorizar o ar que respiramos, aquele que nos é dado de graça, né? E muitas vezes nós comprometemos, nós temos aqui uma reflexão importante. Muitos de nós falamos assim: na minha outra vida eu fui assim, na minha outra vida eu devo ter feito isso errado. Na verdade, nós temos que entender que uma vez que fomos criados simples e ignorantes, nós somos imortais. Então, quando nós encarnamos, nós temos várias existências, mas a nossa vida, na verdade, é uma só. Então, a vida do espírito, ela é só uma. O que eu vou ter vai ser o quê? Várias e várias encarnações, tá certo? E o sofrimento, ela pode ser de ordem física, né? Como nós colocamos, eu quebro o braço, se eu bater na parede, eu vou ter uma dor na mão. E pode ser de ordem moral, que é aquela que nos atinge os sentimentos, né? Uma depressão, uma perda, uma desilusão, né? um desconforto sentimental de relacionamento, uma traição, um egoísmo, um orgulho. Então, são vários pontos morais que pode nos trazer o sofrimento. Com reflexão e, sobretudo, com a utilização dos ensinamentos da veneranda e abençoada doutrina espírita, o entendimento desse mecanismo, dessa verdadeira alavanca de crescimento e de progresso, que chamamos de sofrimento ou de dor, torna-se deveras facilitado. O que nós vamos entender disso aqui? O Espiritismo é consolador. Ele nos traz, por exemplo, a máxima da lei de ação e reação. Então, tudo que eu faço, eu tenho que reparar. Tudo que está acontecendo comigo, ele tem uma causa lá atrás. Tem algo que eu fiz e me comprometi para que eu venha a estar passando por isso. Nesse ponto, o Espiritismo vai ser uma alavanca para nós entendermos o porquê estamos sofrendo. Quando temos também a proposta, a verdadeira visão espírita, que é da vida futura, nós também vamos alicerçar num ponto que vai nos ajudar. Eu estou sofrendo agora, mas isso vai me trazer um benefício amanhã, né? Então, sem dúvida alguma, a doutrina espírita nos consola muito, né? Dentro dos seus tópicos, dentro dos seus ensinamentos, dos esclarecimentos, de tudo que traz para nós. Com efeito, vivemos na Terra um planeta de expiações e provas, de categorias inferiores no mundo do universo, que supera apenas os chamados mundos primitivos, e o que mais grave, onde ainda prevalece o mal e a imperfeição. Aqui nós colocamos o seguinte: nós estamos vivendo aqui na Terra. A Terra realmente era um planeta de expiações e provas, né? Que é uma categoria inferior, que é um mundo de categoria inferior. A categoria antes da prova e expiação era só o primitivo, aquele que nasceu agora, um planetinha que começou, ainda não se descobriu energia elétrica lá, né? O homem ainda não sabe falar, não sabe andar. Então, assim, bem primitivo mesmo. Então, nós temos planeta primitivo, o segundo planeta de prova, expiação e prova, que é o que a Terra vinha passando ao longo desses milênios para trás. E isso se deveria à imperfeição dos que habitam, né? E aí sim o mal ainda prevalecia sobre o bem, por causa das imperfeições de quem povoa, dos espíritos que povoam, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Mas aí atualmente estamos numa fase de transição, que é onde o planeta vai avançar para uma categoria melhor, vai deixar de ser expiações e provas, já está deixando, para se passar para a regeneração, né? E
E isso pode ocorrer, a gente não consegue dimensionar o ponto, né? Se já estamos entrando nessa regeneração, ou se podemos entrar na regeneração após a pandemia, por exemplo, onde a mente das pessoas, do ser humano, vão ser diferentes, né? Vão deixar de ser tão materialistas e vão ser mais espiritualistas, mas o que importa é que no momento nós estamos aí no meio, nessa fase de transição, deixando de ser expiação e prova, passando para a regeneração. E nesse momento de transição, de muita mudança, é onde que temos muita sensibilidade, se aflora muita coisa, precisa se resolver muita coisa, precisa se fazer limpeza, mudança de postura, né? Precisamos de tecnologia, sim, mas precisamos também trabalhar aquela outrazinha do moral, né? E muitas vezes o ser humano aqui na Terra estava trabalhando muito o lado intelectual e deixamos o lado moral. Por isso, muitas vezes, precisamos do sofrimento e da dor para nos frear, para nos acordar para o que realmente viemos passar, né? Lembrando que quando nós atingirmos essa categoria de regeneração, ainda teremos o mal, porém o bem irá prevalecer ao mal, né? Então nós ainda teremos alguma convivência com alguns espíritos que ainda estão enraizados no mal, mas porém nós mesmos estaremos mais pautados em fazer o bem do que o mal, tá? O nosso sofrimento pode se originar de existência passada, remota ou não, ou mesmo da presente reencarnação, e está fortemente vinculada à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e muito de pessoa para pessoa. É aquele exemplo que eu dei agora mesmo, né? No slide anterior. Quando a mesma pessoa passa por uma situação e ela encara de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, atualmente estamos passando pelo isolamento social. Algumas pessoas encaram como um tormento, né? Não, mas eu vou ficar presa em casa, não vou poder sair para a rua, né? Eu não posso conviver com meus amigos, não sei o que. Outras pessoas já estão tratando isso como um momento, posso curtir mais meu filho, posso brincar com meus netos, né? Aqueles que estão realmente no meu ambiente doméstico, né? Que sabemos que nem a visita não é possível, né? Então, os avós não podem visitar os netos, a não ser que já morassem juntos, né? Os pais que saíam para trabalhar agora podem ficar em casa, curtir mais os filhos pequenos, né? Ver crescer. Então, alguns encaram de uma forma, de um ponto de vista diferente, positivo, né? Tem a esperança e a confiança de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar. Outros já suicidam, já entram em desespero, né? Ah, todo mundo vai passar fome, a economia, o país vai quebrar, o mundo vai quebrar na crise econômica, e esquecem do valor humano, né? Do valor espiritual de cada um, da evolução moral de cada um. Então a gente percebe que o sofrimento ele é assim mesmo. Por exemplo, às vezes pessoas passam por um mesmo problema de saúde, vamos por dengue, né? Um passa pela dengue e luta por aquilo e resolve, e o outro já entra em desespero, ah, por que comigo, né? E esses vizinhos também não cuidam, e aí o mosquito vem e me picou, e fica fragilizado, a imunidade abaixa, e às vezes a pessoa vem até a óbito por causa disso. Não só eu dei o exemplo da dengue, mas o próprio exemplo agora do vírus, né? Do coronavírus, do Covid-19, também vai ser assim, né? Nós sabemos que está muito ligado à imunidade. Então, quando a pessoa estiver equilibrada, estiver tomando os cuidados devidos que os agentes de saúde nos recomendam, as autoridades, né? Estivermos com uma alimentação tranquila, uma imunidade boa, né? Nós estaremos, não que não pegaremos o vírus, né? Mas se vier, nós estaremos mais fortalecidos para vencer o vírus, né? Dessa forma. Outros já desequilibram, entram nesse processo de depressão e não dormem bem, não comem bem, e aí vão abaixar a imunidade e pode estar mais propício a não conseguir vencer essa fase, essa doença, né? Os males que esse vírus vem a trazer.
Então, a reencarnação, a verdadeira bênção da oportunidade, permite que reparemos parcial ou integralmente os nossos erros, males e equívocos passados, ajustando-nos ou reajustando-nos com as leis naturais ou divinas, que, sendo perfeitas, não sofrem alteração, valendo-se todo o universo e para todos os seres individualmente. Então, a lei natural, por ela ser uma lei divina, lei natural, que é a mesma coisa, ela é imutável. Ela vale agora, valeu 2000 anos atrás, vai valer 2000 anos para frente, ela não muda, né? E quando nós transgredimos essa lei, nós vamos programar, nos reencarnar para resgatarmos, reparar. E lembrando aqui, como disse, talvez nós não conseguimos reparar integralmente numa mesma existência. Nós gastamos mais de uma, duas ou três, né? Um exemplo muito prático disso é o suicídio, né? Uma vez que eu transgredi a lei natural divina, que é a morte de acordo com a minha programação, né? Aquele momento que Deus vem, não, pronto, seu prazo de validade venceu. Seu prazo aqui nessa existência era esse, né? Era 30 anos, é 70 anos, é 100 anos e tal. Quando eu antecipo essa data, quando eu programo, quando eu desencarno, por uma imprudência, por exemplo, no trânsito, por uma imprudência, por exemplo, nos vícios, ou pelo próprio suicídio mesmo, né? Não esse suicídio lento, que tudo que eu falei também trata-se de suicídio lento, né? Quando eu estou enraizada nos vícios, eu estou suicidando lentamente. Mas aquele suicídio fatal, né? Muitas vezes ele traz sentimento de culpa para mim, que eu não consigo vencer numa existência só. Então, alguns espíritos gastam 2, 3 existências, às vezes encarnam e desencarnam crianças ainda, para ir recompondo o perispírito deles, para que eles consigam realmente, em alguma existência, pronto, essa eu venci, esse ponto eu já reparei. Então, muitas das vezes, de acordo com a nossa falha perante essa lei divina, nós gastamos mais de uma ou duas ou três existências para vencermos o que fizemos de errado. Embora nem sempre se perceba claramente, há leis imutáveis regendo a vida como um todo, queiramos ou não, gostamos ou não, acreditamos ou não. Então, nós temos uma lei imutável, uma lei divina, uma lei que rege todos nós, né? Uma lei de relação, uma lei de vibração, uma lei divina que nos pauta em tudo, 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 até nos nossos relacionamentos materiais aqui, né? Existe uma lei divina, um respeito, uma colaboração, um respeito ao meio ambiente, por exemplo. Então, tudo que liga nós e o universo é regido por leis naturais, leis de preservação, leis de conservação, leis de progresso, de transformação. Então, queira nós ou não, nós estamos regidos por essas leis. A atenta observação do dia a dia, entretanto, conduzirá à nossa conclusão. Então, se eu estou atento a essas leis, se eu estou cumprindo, se eu estou seguindo bem o que essas leis regem, tá tranquilo, né? Eu estou evoluindo, eu estou auxiliando no universo, eu estou cumprindo o meu papel, né? Não tenho nada a reparar. Por outro lado, nós, os encarnados, de um modo geral, convivemos com tribulações, aflições e dificuldades variadas, de variada ordem, seja porque não gozamos de boa saúde, seja porque temos dificuldade financeira, porque estamos desempregados, porque cesseamos a doença, a pobreza e a violência, que campeiam cada vez mais em toda parte, porque sofremos de solidão, de desamor, ou porque temos insucesso nas tarefas que iniciamos. Então, esses são vários motivos que nos trazem sofrimento, né? Solidão, desamor, desajuste, às vezes profissionalmente, às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes conosco mesmo, e aí nos traz esse sofrimento, revelando em primeiro lugar o nosso despreparo para os fenômenos normais da existência, em que o ser humano ainda não se dê conta. É o único responsável pelo que lhe acontece e pelo seu destino.
sendo certo que o futuro está nas suas mãos. Uma vez que, isso aí é até uma frase que a gente também tem no Evangelho, né, gente? A cada um será dado de conformidade com as suas obras, né? Então, cada um de nós receberemos de acordo com aquilo que fizemos. Se nessa existência eu cumpri a minha missão, eu fiz o meu papel, eu fiz o bem para comigo, para com o próximo, para com o ambiente, para com o setor público, né? Eu estou fazendo tudo certinho dentro da lei divina, dentro das leis naturais, dentro do processo tranquilo, eu não tenho o que reparar depois. Eu só vou ter dificuldades novamente para crescer, não para reparar, né? Que é inclusive a diferença de expiação e prova. A expiação é algo que eu fiz errado e eu preciso corrigir. A prova, eu também vou passar pelo sofrimento, talvez o mesmo teste, porém agora já testando aquilo que eu já aprendi. Então eu posso ter uma perda do ente querido numa existência, porque eu não valorizei uma maternidade em uma existência anterior. E numa outra existência eu venho até a perda de um filho de novo, já aprendendo com aquele teste anterior, né, agora como prova, quer dizer, eu vou passar pela mesma dor. Porém, como eu já não é reparador, é só prova, é só aprovação, um teste para ver se eu aprendi mesmo, como é o meu comportamento, eu vou trabalhar com mais facilidade, né? Aqui é importante a gente perceber isso, porque cada um tem, como a gente já disse anteriormente, uma atitude diferente, né? E agora nós temos que ter essa reflexão, que tudo depende, nós é que traçamos o nosso destino, nós é que desenhamos a nossa história, escrevemos. Então, tudo que eu venho a passar é reflexo daquilo que eu fiz, que eu escolhi, né? Tudo bem? Então vamos lá. Por isso é necessário e urgente a atenção para os ensinos da vida, que se desdobram em nosso dia a dia, de que nada se modificará se não se modificarem mentalidades e posturas. Muito interessante isso aqui. Quando nós passamos por um sofrimento muito grande, esse sofrimento tem que ser um aprendizado. Então eu preciso entender o que eu fui antes dele, o que eu vou ser melhor após ele, né? A maioria das vezes nós melhoramos, graças a Deus, mas alguns pioram, né? Alguns transformam isso em tormento, em revolta e ficam mais ranzinhos, mais cri-cris, mais rabugentos, mais complicado. Então se complica, não aprendeu com a lição, né? Então toda dor, todo sofrimento que bate na nossa porta, que bate no nosso coração, que bate na nossa vida, ele tem um propósito e a gente tem que entender esse propósito. Quando eu entendo, eu passo bem por aquele momento, né, com resignação, com aceitação, e eu vou alavancar. Então é uma pergunta que nós vamos fazer, né? Isso a gente já tem ouvido muito isso. O que vai ser de nós? O que era antes da pandemia não vai ser mais, né? O que está sendo a nossa atitude durante o processo, esse processo de isolamento, de recolhimento, né? Às vezes até de auxílio que nós vamos precisar uns dos outros, e o que será de nós? Qual será nossas posturas, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nossos pontos de vista após esse processo de pandemia? Então nós já temos que estar trabalhando para essas mudanças, para essa reforma. Algo que nós fazíamos, que nós pensávamos que era assim anteriormente, que agora nós não vamos poder pensar mais. Porque esse momento de dor e sofrimento, ele é justamente, como alguém diz aí, né? É Deus nos colocando dentro do nosso quartinho para pensar, né? Igual nós fizemos com nossos filhos pequenininhos quando erravam, que a gente colocava, fica lá no banquinho de pensar, pensa que você fez de errado. Então, que nós possamos, a partir de então desse quadro aí, mudar as nossas posturas, nossas formas de agir, nossa mentalidade, nossos pensamentos, para que assim nós possamos aproveitar
aviso, né? Esse sinal de Deus para nós. Cabe-nos individualmente o dever de cumprir os nossos compromissos de qualquer ordem, com responsabilidade, com esmero, fazendo a nossa parte e fazendo o melhor modo possível, qualquer que seja o campo da atividade humana, conscientizando-nos de que vivemos em regime de interdependência, ou seja, em que todos dependemos uns dos outros, para o equilíbrio e a harmonia das relações sociais, sem a aflição, contudo, de querer consertar os outros ou modificar o mundo. Então, nós precisamos ter essa consciência, uma vez que nós estamos inseridos nesse mundo, nós temos realmente essas interdependências, né? Nós dependemos do lixeiro que passa aqui, do carteiro, nós dependemos do médico, nós dependemos do profissional da saúde, nós dependemos do governo, do vizinho, do transporte, do posto de gasolina, de quem vende o alimento para nós, de quem produz o alimento. Então, a gente percebe que a gente tem todo um regime de interdependência entre nós, né? E nós precisamos perceber o nosso papel inserido em cada um desse, né? Independente se eu sou o gari, se eu sou o presidente da república, cada um tem o seu papel. E nesse campo, nós temos que fazer bem feito, não importa qual, né? É esse que eu escolhi para mim, nessa existência, é isso que vai me valer para o meu aprendizado? Eu preciso, então, fazer bem feito, né? Fazer com cuidado, fazer o melhor de mim, né? Naquilo que me coube fazer aqui agora, tá? Isso vai trazer um equilíbrio, uma harmonia para um todo, né? Então, se todos nós tivermos um comportamento de equilíbrio durante esse momento, né? De oração, de conforto, de resignação, de aceitação, um propósito de mudança, de que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, o que vai acontecer? Nós teremos um mundo melhor. Então, muitas vezes, aquilo que nós precisamos buscar no outro, primeiro nós temos que fazer conosco mesmo. Eu quero um mundo melhor, sem violência, sem corrupção, sem maus tratos. Vamos fazer conosco, com nossos animais na nossa casa, com nossos vizinhos, comigo mesmo, com meus filhos. Porque essa mudança, essa regeneração, ela é interna, ela é dentro de cada um. Quando todos nós estivermos regenerados, o nosso planeta estará regenerado. Então, ela é individual, mas ao mesmo tempo nós temos essa interdependência uns com os outros. E que possamos ter a responsabilidade de entender o papel de cada um. Cada um tem o seu papel nesse contexto universal que estamos passando. Não é assim? Com efeito, o uso do raciocínio indica que ódio, ciúme, raiva, rebeldia, rancor, irritação, violência só ampliam o sofrimento, criando desarmonia ou ainda mais, desarmonia na atividade de cada um, e com isso, no mínimo, prejudicando a saúde física e mental de quem nutre tais sentimentos. Então, diante de uma dor, de um sofrimento, da aflição que eu venho passando, se em vez de eu ter a resignação, a aceitação, o equilíbrio, eu transformo essa dor nesse ódio, nessa irritação, mas Deus esqueceu de mim, mas fulano não está passando por isso, por que eu estou passando? Eu estou com raiva do governo porque ele teve essa ou aquela atitude, né? E eu fico rebelde, que não é assim, eu não queria estar aqui agora. E fico carregando esse rancor, né? E aí fico irritada, e aí fico violenta. O que vai acontecer? Eu vou estar ampliando o meu sofrimento. Eu vou estar complicando, eu vou estar criando novos sofrimentos. Para mim, inclusive afetando a minha saúde física, como nós falamos agora mesmo com relação até a questão de imunidade, né? Eu não vou alimentar bem, eu não vou dormir bem, eu vou baixar minha imunidade, eu vou estar mais vulnerável a ter problemas de saúde, né? Mesmo que não seja do próprio vírus, mas outros problemas de saúde relacionados. Então, eu preciso nutrir bem, né? Fisicamente e mentalmente, de sentimentos bons, de que tudo está tranquilo, tudo
executar pela vontade do Pai. Nós temos um Deus poderoso que vai nos aliviar disso aí. Nós vamos entrar em sintonia com nossos mentores, com anjos do bem, que vão nos auxiliar, que vão nos harmonizar, que nos tranquilizam, que tudo irá passar, né? E aí eu vou vencer bem essa provação, tá certo? Logo, parece ser muito mais razoável e sensato enfrentar as dificuldades e padecimento com resignação, coragem, bom ânimo, a fim de poder removê-los, usando o conhecimento, principalmente o conhecimento sobre nós mesmos, para bem compreender o que se passa e assim vencer o sofrimento, avançando contínua e permanentemente, né? Porque às vezes nós até temos um flash de esperança, né? Não, eu vou ficar bem. Aí passa um pouquinho, já retorna de novo aquele sentimento ruim de rancor, de raiva, de remorso. Se eu substituir por resignação, por coragem, por esperança, por bom ânimo, né? O que eu vou fazer? Eu vou remover esse sofrimento, vou, através da compreensão de mim mesma, né? Eu me entendendo, eu entendendo as minhas limitações, porque muitas vezes nós cobramos muito de nós mesmos. Às vezes nós não temos ainda condições de sair para fora, de ajudar um outro, porque eu ainda não estou me ajudando, eu não estou bem. Mas se eu buscar me resignar, se eu buscar me curar, me tratar, né, estar tranquilo, equilibrado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, no momento que alguém precisar de mim, eu vou estar bem. E eu não vou dar trabalho para ninguém, né? E com isso eu vou avançar e vou continuar permanentemente. Então não é só, não, mas na parte da manhã eu fico bem, mas depois do almoço eu já volto de novo aquele remorso, aquela raiva, aquela angústia, aquele desequilíbrio, né? Aí não resolve. Eu não vou estar garantindo o sucesso de eu passar pelo que eu tenho que passar, né? Então, esses últimos dias têm sido um teste de paciência para nós, né? Muitos dizem assim, quando vai acabar? Será que é a semana que vem? Será que é 1º de maio? Será que é isso? Não importa, né? Nós temos que ter a persistência nessa resignação, nesse bom ânimo, sempre. Nós temos que persistir nesse bom ânimo, né? Para que, independente se for 2 meses, 3 meses, 4 meses, não importa. O importante é que a cada dia a gente consiga dominar essas nossas más tendências, essas irritações, né? E conhecendo nós mesmos, as nossas limitações, as nossas falhas, trabalhando isso, né? Mudando, buscando projetos de mudança, de reforma, para que possamos vencer bem. E agravamento? Será que ainda podemos colocar, como se diz, está mais terrível do que já está? Sim, nós vamos perceber isso aqui, né? Também será importante que não agravemos o nosso sofrimento ou a nossa dor, o que facilmente acontece quando se utiliza, por exemplo, tabaco, bebida alcoólica, drogas, inúmeras vezes responsáveis pelo conduzimento do indivíduo à loucura ou ao suicídio. E, na melhor das hipóteses, responsável pelas graves enfermidades que se instalam em seus usuários, de que são exemplos, entre outros, câncer de variada espécie, infarto no miocárdio e outros males cardíacos, além de outras tantas inúmeras doenças que consomem a criatura fisicamente e moralmente. Então, muitas vezes, a dor chega, o problema chega até mim. Em vez de eu buscar o bom ânimo para me resolver, eu entro no vício, eu quero beber, ou eu quero me atolar em medicamentos que vão me intoxicar. E com isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar agravando, eu vou estar buscando doenças graves, né, enfermidades graves que vão complicar a minha existência e vão complicar o meu problema, né? Isso a gente realmente tem muito, muito no dia a dia, né? Pessoas que nós já estamos passando por um problema, o que o outro faz? Em vez de se resignar, em vez de buscar soluções, ele se atola em uns vícios morais ou vícios físicos, como foi dado o exemplo aí, que vão comprometer ainda mais o sofrimento que já estava passando. Vão criar outros problemas. Bom, partindo aí quase para a nossa conclusão, já para o finalzinho,
Nesse ponto, neste passo convém salientar que o maior antídoto para o sofrimento e a dor é o amor. Sem qualquer dúvida, a lei maior da vida. A lei maior da vida é o amor. Então, qual é o nosso antídoto? Qual é a nossa vacina? Qual é o nosso remédio para a dor e o sofrimento? É o amor, né? Porque o amor, quando nós entendemos o amor universal, o amor de Deus, o amor de Pai, né? Nós entendemos que não é um amor possessivo, não é aquele amor propriedade que muitas vezes nós interpretamos. E aí, mesmo diante de uma dificuldade, eu vou entender assim, Deus sabe que eu preciso passar por isso, eu entendo que é algo que eu me comprometi, né? Eu comprometi perante a mim, perante o universo, para que eu possa estar passando por isso. Então, nada mais importante do que a gente trabalhar a lei maior, que é a lei do amor, neste momento de dor e sofrimento. A ausência de amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz insatisfação, desajuste, desequilíbrio, fatores de doença e sofrimento. Então, o que nos leva a gente as nossas doenças, aos nossos sofrimentos, é esses nossos desequilíbrios, esses nossos desajustes, né? E é a ausência de amor ao nosso Criador, ao próximo com quem relacionamos ou conosco mesmo. Então, quando nos falta amor próprio, quando nos falta amar o próximo, quando nos falta amar a Deus, nós estaremos buscando, seguindo esse caminho do sofrimento, através desses fatores que nós já entendemos aqui, né? Como bem nos salienta Joana de Anjos, Espírito, no livro Plenitude, ela fala assim para nós: a vida é impossível sem o amor, dinâmico que induz a ação construtiva responsável pelo progresso. Então, sem o amor, nós não conseguiremos nos progredir, né? É impossível progredir sem o amor. Ela acrescenta ainda: o bem anula o mal e suas consequências, né? Quando a gente está pautado no amor, o bem vai prevalecer. Nós vamos entender o outro lado da moeda, aquele lado bom de tudo isso, né? E aí o mal vai ficar mais pequenininho. Para enfatizar ainda oportunamente, diz que as ações meritórias fazem cessar o sofrimento. Silêncio ante as ofensas, perdão ante as agressões, esquecimento do mal. Então, quando eu tenho ações no bem, ações pautadas num processo, num progresso espiritual, o bem para mim, para com o próximo, para com Deus, nosso Pai, nós vamos cessar o sofrimento, né? Então, através de um sofrimento, nós vamos criar parâmetros, atitudes para o bem. Isso nós vamos estar silenciando ofensas, não vamos nos sentir ofendidos, né? Nós vamos perdoar o próximo, nós não vamos agredir, nós vamos esquecer do mal, nós vamos estar trabalhando mais para o bem. Então, diante de tudo que estamos passando, a gente sabe que o propósito de Deus para a humanidade nesse momento não significa que a pandemia é um castigo de Deus. A pandemia é algo que nós mesmos construímos, vínhamos construindo ao longo das últimas décadas, anos, né? Muito mais, em que nós desenfreamos numa alavanca intelectual muito grande, crescendo do nossa alavanca moral. E aí o mal estava prevalecendo, muita agressão, muita correria, né, muita violência. E Joana de Anjos traz aqui para nós que só as ações no bem, só ações positivas é que vai dominar o mal, né? Então, que possamos lembrar dessa máxima que Joana deixou para nós, né? Através do amor que nós vamos construções edificantes. Deixo aqui para vocês quais foram as obras que consultamos, né? Mateus, Lucas, né? O João, o dicionário do Aurélio, Kardec, em O Céu, o Inferno e o Livro dos Espíritos, que foram as referências que nós utilizamos ao longo do nosso estudo, né?
Quero agradecer imensamente essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que Jesus abençoe os lares de cada um, abençoe cada ouvinte, que possamos buscar através do amor, através dessa lição que tivemos, entender o propósito do nosso sofrimento, da nossa dor, né? Que possamos ter dor, mas não ficar alimentando o sofrimento, porque assim vamos vencer, trabalhando no bem, tendo mudança de postura, de comportamento, a partir de tudo que passamos, né? Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar convivendo, entrando na casa de vocês e fazendo parte dessa história, né? Muito linda. Um beijo, agradeço a todos. Até a próxima.